Desejo que tudo esteja bem com você, Antônio Carlos aqui, e nesse canal eu procuro trazer segurança do trabalho direto ao ponto, de modo que você otimize seus estudos, seja para aprovação em provas e concursos, seja para crescimento profissional na área. E no vídeo de hoje eu trarei os destaques importantes da NR 32, que trata da segurança e saúde no trabalho nos serviços de saúde. Trarei os assuntos relevantes com destaques. Vamos ao vídeo, portanto. Chegando aqui no texto nos destaques da NR 32, dos riscos biológicos. Para fins da aplicação da NR 32, considera-se risco biológico o que? A probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos. Teve a probabilidade de se expor ao agente, então está inserido no risco biológico. Consideram-se agentes biológicos o que? Os micro-organismos geneticamente modificados ou não, as culturas de células, as parasitas, as toxinas e os priões são agentes biológicos. Perfeito? Do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional do PCMSO. Este programa ele deve estar à disposição dos trabalhadores, bem como da inspeção do trabalho. Quando a inspeção do trabalho, o PCMSO, quando a inspeção do trabalho chegar numa organização, por exemplo, o PCMSO ele deve estar prontinho ali à disposição da fiscalização. Em toda ocorrência de acidente envolvendo risco biológico, com ou sem afastamento do trabalhador, deve ser emitido o que? A comunicação de acidente do trabalho, a CAT. Houve um acidente, seja com afastamento ou não, tem que se emitir a CAT. No caso de acidente envolvendo risco biológico, perfeito? Das medidas de proteção. Em caso de exposição acidental ou incidental, medidas de proteção devem ser adotadas quando? Imediatamente, mesmo que não previstas no PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, perfeito? Todo local onde existe a possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter o quê? Deve ter lavatório exclusivo para higiene das mãos e ele deve ser provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira provida de sistema de abertura sem o contato manual, aquelas que, por exemplo, com o próprio pé levanta a tampa dela. O uso de luvas não substitui o que? Não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer no mínimo antes e após o uso das mesmas, tanto antes quanto após. Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades após o que? Após avaliação médica obrigatória, com a emissão de documento de liberação para o trabalho. Ele deve ser autorizado antes de iniciar suas atividades. São vedados, ou seja, são proibidos o reencape e a desconexão manual de agulhas da vacinação dos trabalhadores. Muito importante, a todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido gratuitamente programa de imunização ativa. Contra o quê? Contra o tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO. Todas essas vacinas são obrigatórias, ou seja, devem ser fornecidas, perfeito? Gratuitamente. Deve ser fornecida ao trabalhador comprovante das vacinas recebidas. Agora, dos resíduos. Para os recipientes destinados à coleta de material perfurocortante, o limite máximo de enchimento deve estar localizado 5 centímetros abaixo do bocal. Não deve se encher até o limite, ok? Os recipientes de transporte com mais de 400 litros de capacidade, eles devem possuir o que? Válvula de dreno no fundo do recipiente, perfeito? Do anexo 1, que trata dos agentes biológicos, eles são classificados a classe de risco 1, então eles são classificados em 4 classes. Ela é a classe de baixo risco individual para o trabalhador, para a coletividade, com baixa probabilidade de causar doença ao ser humano. Então, baixo risco, baixa probabilidade. A classe de risco 2 é um risco moderado
e pode causar doença ao ser humano para as quais existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento. Então já a 2 já é o risco moderado. A classe de risco 3 já é um risco individual elevado e a probabilidade de disseminação para a coletividade ela já não é baixa. Pode causar doenças graves para as quais nem sempre existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento. A classe de risco 4, que é a mais grave, já é o risco também elevado, assim como a 3, porém a probabilidade é elevada de disseminação, apresenta grande poder de transmissibilidade de um indivíduo para o outro e pode causar doenças graves ao ser humano, para as quais, guarde esse detalhe, não existe meios eficazes de profilaxia ou tratamento. Então diferencie e releia algumas vezes, porque esses detalhes são importantes e na hora de uma prova, por exemplo, vai ser importante estar atento a esses detalhes. Perfeito? Trouxe esses. Pronto. Do anexo 2, que trata da tabela de classificação dos agentes biológicos. Este anexo apresenta uma tabela de agentes biológicos classificados nas classes de risco 2, 3 e 4, de acordo com os critérios do anexo 1. Para algumas informações adicionais, utilizamos os seguintes símbolos, quais sejam: o símbolo A significa possíveis efeitos alérgicos, E, agente emergente e oportunista, O, agente oncogênico de baixo risco, O+, agente oncogênico de risco moderado, o T significa produção de toxinas e o V significa vacina eficaz disponível. Ok? Eu trouxe alguns destaques da NR32. Quer ter acesso aos destaques completos da NR32, além de questões comentadas desta e de todas as NRs, além dos demais assuntos importantes cobrados nas provas e concursos de segurança do trabalho, clique no link abaixo do vídeo e conheça agora o kit de aprovação de segurança do trabalho. Foi um conteúdo que criei, são mais de 150 videoaulas, além do PDF e MP3 para você baixar. Teoria esquematizada mais questões. Aproveite. Kit de aprovação de segurança do trabalho é o mais indicado para aprovações em concursos da área, como também crescimento profissional. Clique no link abaixo do vídeo, somente nesse momento por um preço irrisório. Aproveite a oportunidade, no mais, deixe seu comentário, inscreva-se no canal e até o nosso próximo vídeo. Bons estudos e boa sorte. Fique com Deus.